Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Desnecessário nós dizermos da nossa alegria em estar aqui com vocês, trazendo, como a Suzana disse a vocês, o abraço amigo dos companheiros de nossa casa, o Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas. Há 22 anos funcionando em Botafogo, no Rio de Janeiro. Para a gente falar, introduzir o nosso tema de estudo dessa noite, eu gostaria de dizer que não é aquele tema mais palatável e desejável para uma expositora que vem de fora. Geralmente, quando a gente vem assim, a gente procura aquele tema mais suave, mais agradável, mais bonito mesmo. Mas o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, a perspectiva espiritual da depressão, ele fez parte de um trabalho realizado em nossa casa, em um esforço que vimos fazendo no Boa Nova, de buscarmos, e aí a palavra do Juan Daniel, na sua fala tão séria, tão bonita na nossa conferência, em algum momento ele fala da necessidade das casas espíritas buscarem o estudo reflexivo da doutrina espírita, um estudo que vá para além da aquisição do conhecimento intelectual, da aquisição de conhecimentos que nós podemos recitar, falar sobre eles, mas na verdade, muitas vezes não encontramos o caminho para vivenciá-los dentro de nós mesmos, como nossa Monique colocou tão bem, muito linkada já no espírito da noite, preparado certamente por nossos amigos espirituais. Então, tivemos a advertência de refletirmos sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre a depressão, abordando os seus diferentes aspectos. Por que razão? Porque no atendimento fraterno, no acolhimento aos companheiros que chegam à nossa casa e muitas vezes procuram os companheiros da equipe buscando orientação, a questão depressão, o problema, a problemática da depressão aumenta a cada dia e se tornando quase uma constante a cada noite, a cada dia de atendimento, um ou dois casos de depressão. E avaliando o trabalho, começamos a perceber o quanto nós estávamos despreparados para alcançar a magnitude do problema. Então, seguindo a orientação dos amigos espirituais, embora desejássemos, no primeiro momento, convidar expositores que são luminares para nós na colocação da problemática, para nós, dos nossos problemas, para nós espíritas, a recomendação era de que nós estudássemos e que nos avaliássemos em nosso próprio comportamento antes de receitarmos esta ou aquela providência, esta ou aquela terapêutica para aqueles que nos vinham buscar. E logo, então, nos reunimos rapidamente, dizia a vocês, 4 companheiros. Uma companheira, todos muito queridos. Bom, a quarta era eu, então 3 comigo. Uma companheira socióloga, nossa Deise Miranda, um médico homeopata, Pítias de Lima, uma psicóloga, Marcela Pavan, e já que falando sobre eles, a gente acredita a eles a nossa gratidão pelos conhecimentos que pudemos aprender com eles nessas diferentes áreas, e para nós, para mim, sobrou então a abordagem espiritual. Nessa abordagem espiritual a gente se mergulhou, e aqui Jesus, Kardec, sem dúvida alguma, nossas referências primeiras, e a
obra de Joana de Ângeles através da releitura de diversos estudiosos conhecidos no trabalho espírita, nosso querido Andrei Moreira, Alírio de Cerqueira, Federação de Mato Grosso, que fazem a releitura do trabalho de Joana, nos ajudando a compreender melhor os problemas, especificamente a questão da depressão que tanto nos assusta. Como dissemos, pela magnitude do problema. Durante 5 meses, nos reunimos uma vez por semana, os 4 companheiros, com mais 2 apoios, vamos chamar assim, companheiros queridos que participaram conosco, e nos debruçamos para estudar a depressão em 4 perspectivas: a sociológica, a psicológica, a médica e a espiritual. A perspectiva sociológica nos contextualizou, nos falou da dimensão do problema. E antes de falar da dimensão do problema, eu vou dizer a vocês que a noite de hoje é um teste. Eu vou colocar hoje aqui com vocês em teste a minha capacidade de ter absorvido tudo que eu estudei e revisei hoje durante o dia. Porque como nós fizemos uma mesa redonda com a participação de 3 companheiros, mais eu, 4 participantes nessas diferentes visões, nós tínhamos um material extenso de 4 horas. E eu há 2 ou 3 dias venho fazendo uma seleção nos slides e reorganizei os slides em um novo PowerPoint que, quando chegamos aqui, aconteceu o que? Não abriu. Por algum motivo ele não abriu. E aí nós paramos e dissemos: temos 2 opções diante dessa situação. Ou eu me aborreço, porque as coisas não saíram como eu desejava, depois de haver selecionado em quase 160 slides aqueles que me pareciam os mais adequados para a nossa conversa de 40 minutos, ou eu aceito essa situação e, como a gente costuma dizer no Brasil e aqui também, vamos fazer do limão limonada. E vamos tocar em frente. E aí me veio a lembrança de uma canção prece muito cantada por minha tia Vani. Não se preocupem, eu não vou cantar, mas que a letra dessa canção, se não me engano, de Alta de Souza, diz: enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, nuvem de desgraça em cinzas convertida. E na segunda quadra, ela diz: por isso sempre pede a Deus consolação. E eu gosto imensamente dos versos seguintes, quando a canção prece diz: pede paz ao coração. Vive a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Sem grande aflição. Vive a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que essa dor nos leva à perfeição. Vive a vida diferente do clamor de tanta gente. Vive a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Porque nós nos afligimos. Porque o PowerPoint não abre. Porque houve um problema na hora de salvar os quadros e o arquivo. Então, voltando agora, e agora contando com o apoio de vocês, para o improviso que a gente vai fazer, sem o meu roteiro final, testando também a minha memória, a abordagem sociológica contextualizou para a gente que esse é o papel do sociólogo, né? Ele contextualiza, nos dizendo da dimensão do problema, testando a memória. Não vou dizer as fontes de informação porque não quero errar. 2012, 350 milhões de pessoas no mundo
se disseram nas pesquisas feitas vitimadas pela depressão, de maneira mais permanente ou por episódios de depressão ao longo de sua vida. 2012 para 2017, em 2016, 5 anos, um aumento de 50 milhões de pessoas, e me lembro, segundo o DataSUS, os dados do DataSUS, nessa estimativa, 400 milhões de pessoas se declaram vitimadas pela depressão. Vamos ver que a depressão é, no momento, o quarto problema incapacitante das criaturas humanas, principalmente no campo do trabalho. Vamos ver que ela já se torna nesse quadro de incapacitação da criatura humana no trabalho, de manifestações do seu comportamento social, ela se torna maior, mais presente do que o próprio câncer e as doenças cardíacas. Então, uma dimensão grande no Brasil, e são dados da Folha de São Paulo, uma matéria da Folha de São Paulo que trazem, dizendo para nós esses dados, dizendo para nós que no Brasil há um aumento de 705% de casos de suicídio, tendo por fundo, por causa, problemas relacionados às ansiedades e à depressão. Então, só nesses dados, e depois a gente deixa com Suzana a informação bem amarradinha, a gente vai percebendo a dimensão desse problema, que para o sociólogo aborda buscando no próprio contexto social as causas que poderiam levar a esse problema, e centra a sua observação nos problemas ligados à crise econômica que assola o mundo, e abre um questionamento super interessante sobre a nossa expectativa de que o progresso no campo da ciência e da tecnologia, isso para nós espíritas, na busca de uma compreensão espírita, é muito importante. A expectativa, que foi a expectativa da humanidade no século XX, de que o avanço, o progresso tecnológico, científico, trouxesse para a criatura humana aquela condição de bem-estar que lhe daria felicidade. E nós vemos exatamente o contrário. A observação sociológica registra exatamente o contrário. Então, a questão das desigualdades sociais aparecendo, a crise, a falta de recursos, a falta de emprego no mundo, repercutindo esse quadro na comunidade familiar, as questões de separação, a desagregação familiar, repercutindo nas crianças, este quadro geral, criando para os jovens uma falta de expectativa, de esperança no futuro, o aumento do uso das drogas e do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, do álcool, mas eles registram assim, eu estou repetindo, das drogas e do álcool, destacam o uso do álcool. Tudo isso trazendo, segundo nossa companheira, para nossa reflexão, uma questão. Se o progresso que esperávamos não trouxe o resultado que aguardávamos, o que nos resta esperar? E ela dizia para nós, para além disso, nós não vamos no campo da psicologia. Muito bem, então vamos buscar o que a psicologia nos diz
E ainda bem que eu sou prevenida e trouxe aqui um material para que não imaginava que fosse me ajudar, mas no campo da psicologia, a companheira Marcela coloca para a gente a questão do estresse emocional. Foi o primeiro ponto que ela abordou, bastante conhecido de todos nós nos dias atuais como um importante gatilho para a depressão. Então, vive a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Olha o estresse. Estresse muitas vezes estresses criados por nós mesmos, no nosso descuido com as situações da nossa vida, não é? Então, a questão dos estresses emocionais. Na psicologia, nós conhecemos os traumas de infância, a relação problemática dos filhos com os pais. Em algumas situações bastante conhecidas também, a questão da depressão pós-parto. Ela dizia para a gente de algumas exigências, isso é muito interessante. Eu até tinha feito um quadro, um slide destacando isso, quando ela fala de comportamentos que nos são sugeridos, e nós vamos introjetando essas exigências da sociedade, do mundo em que vivemos, como, por exemplo, as ideias de sucesso, o ter que dar certo. Tenho que fazer tudo muito bem feito e tenho que fazer de tudo e tenho que estar bem em tudo. Nós mulheres, vou aqui fazer um recorte de gênero, que antigamente ficávamos tão felizes em sermos rainhas do lar, sem nenhuma conotação aí, com outras falas de outras personagens, não é verdade? Cuidar da família, dos filhos, orientar a casa e tudo mais, nós vamos nos exigindo, e isso é muito bom até certo ponto, uma performance profissional, uma presença social, uma elegância, não é? Que a idade, o tempo e as outras questões que vivemos não altere de maneira alguma, enfim, criamos exigências para nós mesmos e vamos vivendo uma verdadeira síndrome de tudo poder, de tudo ter que. Eu tenho que, eu preciso, eu tenho que. E a gente, a partir disso, passa a alimentar um imenso medo de falhar. E esse medo nos constrange e nos paralisa. E como vamos ver, muitas vezes não nos permite, e isso também pela nossa companheira foi bastante trabalhado na nossa mesa redonda, não nos facilita conviver com situações em que as coisas não acontecem como desejaríamos e nós experimentamos um sentimento que nos apavora, que se chama frustração. Eu não suporto a frustração. E por não suportar a frustração e por não construir em mim mesma recursos para lidar com esta frustração, diante da frustração eu fujo, uso de subterfúgios para não lidar com ela. E a incapacidade de reconhecer e de buscar as causas do sentimento de frustração que experimento diante das coisas que não alcançam aqueles resultados esperados, eu muitas vezes me nego em atitudes de desamor a mim mesma, as situações de alegria, de convivência, me isolo, me envergonho daquilo que não consegui fazer em minhas expectativas e acabo experimentando os sentimentos tão dolorosos de ansiedade, de depressão.
A depressão pós-parto, que é bastante conhecida, como nós dissemos, e que acomete muitas vezes as mulheres depois do parto, enfim, situações que alteram o nosso comportamento, nos demonstrando uma incapacidade nossa de lidar com eles. Muitas vezes trazendo para nós a sensação, a dificuldade, melhor dizemos, de não percebermos na situação atual da nossa vida a causa desses sentimentos que alimentamos. E dentro do campo mais ou menos restrito, porque a psicologia cada vez mais avança em direção ao encontro do espírito, nós vamos regredindo até onde a possibilidade terapêutica nos permite, no esforço de detectarmos as causas de nossa dificuldade. Quando vamos buscar na área médica, e aí é uma introdução realmente bastante rápida, porque seria uma leviandade a gente se aventurar a falar sobre as causas médicas, mas vamos fazer uma rápida abordagem, porque há um ponto que nos interessa bastante abordar. Nós vemos que, para além até das questões da genética, não é? De uma observação ainda não conclusiva de que a presença da problemática da depressão é observada muitas vezes em famílias, o que poderia levar a acreditarmos em uma causa genética, embora, segundo aquilo que estudamos, ainda não seja possível identificarmos os genes responsáveis pela vulnerabilidade à depressão, é um fator que é considerado pelos médicos, sendo o principal deles, e é bastante conhecido de todos nós, a atuação dos neurotransmissores, não é? Que nós conhecemos muitas vezes, talvez não pelo nome de neurotransmissores, mas quem não ouviu falar da famosa serotonina, que em 2 semanas nos dá aquele bem-estar, da dopamina, da noradrenalina, neurotransmissores que atuam no nosso cérebro e que o seu funcionamento anormal pode provocar em nós níveis reduzidos dessas substâncias neurotransmissoras, ocasionando então os comportamentos depressivos. Também na área médica há a observação do uso de drogas lícitas e ilícitas, criando em nós uma falsa sensação de euforia a que o cérebro se vicia. Nós passamos a sentir falta e sofremos muitas vezes quadros de abstinência que nos levam então à viciação nessas substâncias, e que muitas vezes a ausência dessas substâncias no nosso organismo vai provocar a sensação, o problema da depressão. Alterações no cérebro, as doenças cerebrais, as doenças crônicas que nos colocam também tão vulneráveis ao aparecimento do transtorno depressivo. Diabetes, doenças cardíacas, hipotireoidismo, as artrites, as fibromialgias, tudo isso nós conhecemos, já ouvimos falar, convivemos com essas situações. Muito bem. Quando a gente faz a abordagem médica, nós percebemos que para a medicina convencional, que usa da medicação alopática, combater a depressão é observar a depressão enquanto sintoma, combater o sintoma sinal da doença e, através da medicação, conseguir a modificação naquele comportamento
sofrimento, levando então a criatura a viver em condições de bem-estar, com o uso ou não continuado dessa medicação. Mas essa abordagem é importante para nós, e a abordagem da Organização Mundial de Saúde nos fala exatamente de saúde como a ausência desses sintomas doentios. Nós vamos ver que há abordagem cada vez mais presente no mundo contemporâneo da medicina homeopática. E vamos ver que, diferentemente da medicina alopática, a medicina homeopática vai alcançar os níveis de energia do ser humano, alcançando mais intimamente, alcançando o campo energético da nossa estrutura integral, que está no nosso perispírito. Em 70, foi perguntado a Chico Xavier a validade naqueles programas Pinga Fogo, sobre a validade do uso da homeopatia. E ele reafirma, Emmanuel, através de nosso Chico, nos diz da importância do medicamento homeopático, alcançando exatamente essas estruturas energéticas que nos quadros de depressão e de outras doenças, de maneira geral, estão condensadas, criando verdadeiros nódulos energéticos que obstruem a energia fluir de maneira tranquila, nos trazendo então a sensação de saúde por nossa conexão com essa energia vital, essa energia íntima que se derrama em nós, em todo o nosso ser espiritual, corpo, espírito, perispírito, a partir do mais íntimo de nós, da nossa essência interior, do nosso ser divino. Então, depois a gente pode também, aqui, como é que eu mexo? Deixa eu ver. A gente passa aqui. Aqui coloquei as referências bibliográficas que já havíamos falado. Olha, minha gente, vamos premissa. Entra, meu amor. Isso. Premissa. Não estava mais assim. Então, agora nós vamos para a abordagem espiritual. Nós vimos a parte médica, chegando ao físico, ao corpo físico, perispírito, a questão psicológica, que vamos voltar fazendo links com ela também, depois da contextualização do problema. E espiritualmente, Joana de Ângeles nos diz que a busca da cura da depressão centra-se em um trabalho de autodescobrimento e de autoconhecimento. E nós vamos ao Evangelho de Jesus e vamos nos lembrar com Jesus, que nos diz: a tua fé te curou. E na doutrina espírita repetimos a afirmativa crística quando nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ver que é neste esforço reflexivo, retornamos à nossa afirmativa inicial, a necessidade de refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita, que nós vamos encontrar por nosso próprio esforço e trabalho a cura que tanto desejamos. Muito bem. Vamos, isso. Nós falamos com vocês sobre os atores no processo de cura. E aí vale esse slide, esse quadro, para nos dizer que todos esses atores são absolutamente importantes no tratamento da depressão. E para nós espíritas, para o trabalho da Casa Espírita, essa é uma observação muito importante, porque muitas vezes nós, ingenuamente ou de uma maneira superficial, queremos acreditar que todos os nossos problemas têm apenas causas espirituais.
É importante percebermos que todos esses diferentes atores estão neste contexto com a permissão de Deus, que nos traz essas possibilidades exatamente para que os nossos problemas possam ser tratados, e vamos entender melhor daqui a pouco, porque essa integralidade do tratamento, ela está centrada na integralidade do nosso próprio ser. Mas nós vamos perceber que o espírito, olha, vamos, é para frente, é para que lado, Suzy? Eu estou voltando. Não, aqui no bonitinho. Não, agora eu acho que eu acertei. O que eu queria era aqui embaixo. Vocês desculpem. Nós vamos perceber o quê? Olha, o centro espírita é também um ator coadjuvante. Todos atores coadjuvantes. E ali de azul o espírito, que será sempre o principal agente de sua recuperação. Venha ao centro espírita que você melhora. Quantas vezes nós mesmos dizemos isso? Venha ao centro espírita que você melhora. Como se o centro espírita fosse fazer a mágica. Não faz mágica. Venha ao centro espírita, que é mais um recurso para te ajudar a melhorar. Muito bem, agora acertei. E a pessoa que chega... Nós que chegamos precisamos nos perguntar, esses recursos a gente não tem assim, com essa facilidade lá do Brasil, então tem que ter um ensaio antes, viu, companheiro? Olha lá, percepção de si mesmo. Então nós agora, não vamos olhar como nós recebendo alguém com depressão, não precisa levantar o dedo, mas certamente todos nós já tivemos momentos, episódios de depressão. Muitas vezes nos sentimos ameaçados pela sombra da depressão, ou temos ou tivemos em nossa família pessoas convivendo com esse problema. O importante, quando a gente chega aí, a abordagem é espírita, é a gente se reconhecer o problema do autoconhecimento. Sou portador de uma dificuldade. Enquanto estivermos colocando em causas externas as causas de nossa depressão, nós teremos dificuldade em vencê-la. O que busquei até agora não me faz feliz. Olha as referências sociológicas. Mais trabalho quando eu tiver mais. Quando eu tiver isso, aquilo. Eu quero a situação estável financeira, eu quero o sucesso no trabalho, eu quero um bom casamento, eu quero uma família bonita, filhos saudáveis, felizes e sem problema. E aí a gente, de repente, tem tudo isso e não está feliz. E a gente diz, o que busquei até agora não me faz feliz. Haverá outro caminho? Estou disposto a abrir mão das crenças que não me fazem feliz, refletindo sobre novas concepções de felicidade. Se nós não estivermos nesse estado de espírito, dificilmente a casa espírita poderá nos ajudar. Como a doutrina espírita pode me ajudar? É importante que a gente diga, olha, o que vamos falar daqui para frente é como a doutrina espírita pode nos ajudar. E a melhor maneira de nós nos ajudarmos é introjetarmos esses conteúdos doutrinários que a doutrina espírita nos oferece. Quando ela nos diz, por exemplo, somos espíritos, princípio inteligente do universo, obra de Deus por ele criado. E o tempo? Deus está presente em mim e suas leis estão escritas em minha consciência. Eu não vou comentar porque todos sabemos isso na ponta da língua. A gente vai ver o que a gente faz com isso depois. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. A finalidade do progresso, a importantíssima questão 115, a finalidade da vida
é o progresso do espírito, pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passando por provas, os espíritos adquirem conhecimento e se aproximam de Deus. Na perfeição, os espíritos alcançarão a prometida felicidade. E diz ainda a questão 115, e a gente gasta mais um minuto para ler essa partezinha com calma, porque agora a coisa começa a esquentar na nossa reflexão. A vida, as provas nos são dadas para que a gente vá adquirindo conhecimento e progredindo na nossa experiência humana. Dizem os espíritos, uns aceitam submissos essas provas, outros só as suportam murmurando. E assim, murmurando, é a maneira delicadíssima, fina, elegante, que os espíritos encontram de falar de nossas reações raivosas, de nossas reclamações e xingamentos, quando as coisas da vida não correm como nós desejamos. Eles dizem, uns aceitam as provas da vida de maneira submissa, outros murmuram e ao murmurar permanecem afastados da felicidade. E a gente para um segundo e se pergunta, então, e até agora? Como eu tenho me comportado diante das provas da vida? Aquelas situações, não vamos procurar grandes provas, elas existem. Em alguns momentos em nossa vida, grandes provas, mas nós estamos falando das pequenas provas, aborrecimentos, contrariedades do cotidiano, como por exemplo, o trabalho feito não funcionar. Como me comporto diante das provas da vida? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, e esse é um dado muito importante, que aqui na Terra, meus irmãos queridos, a Terra é habitada por espíritos viciosos e rebeldes. E eles nos dizem, quase todos não. O Evangelho diz que somos todos, o Evangelho nos define, espíritos viciosos e rebeldes à lei de Deus, que estamos exilados em um mundo ingrato. Santo Agostinho diz que é um mundo de misérias, para expiarmos as nossas faltas, olha, mediante penoso trabalho, até que mereçamos viver em mundos mais felizes. Então nós percebemos aqui a realidade do que somos e a nossa dificuldade em dar cabo dessa nossa experiência de vida com mais sucesso, atendendo à finalidade de nossa destinação. E aí nós nos perguntamos, como me reconheço diante dessas afirmativas? Reconheço o cabimento? Me sinto assim, um espírito rebelde, vicioso no sentido de teimoso. Não dá certo, eu faço de novo, vai ter que ser do jeito que eu quero. Não deu certo, mas eu vou repetir, teimosos, rebeldes, reclamões. Olha, não é para o outro não, é para a gente. E aí os espíritos dizem, é para a gente. Pois é, para nós todos, estamos todos. Vocês não sabem como isso aqui me fez bem fazer esse estudo. Hoje eu sou uma outra pessoa, uma nova criatura. Porque adoecemos. Então é aqui nós vamos pular esses dois quadros, porque eles mostram exatamente a energia do nosso perispírito com as condensações que vão sendo percebidas no nosso corpo espiritual. E aí, como dissemos, tanto a medicação homeopática quanto os passes de tratamento, os benefícios da oração, do passe, da meditação, vão criar ambientes de harmonia para neutralizar essa energia negativa que nós criamos com o desamor, com as nossas atitudes impensadas. Mas Joana de Ângeles diz para a gente, e ela resume melhor dizendo para nós, que o fator espiritual da depressão é a
rebeldia. Espíritos rebeldes, rebeldia decorrente do orgulho, é o fator espiritual da depressão. E quando Suzana me disser para mamãe, porque acabou o tempo mesmo, e eu não quero cansar vocês, eu vou pedir a ela para me deixar só ler esse próximo quadro. Muito bem definido por Joana de Ângeles, quando ela resume para nós. Isso a gente devia escrever com batom das mulheres, no espelho do banheiro. Quando a vida não está a nosso serviço. Quando as pessoas não são como gostaríamos, quando não aceitamos ser contrariados em nossos desejos, entramos em processos de negação e desamor que são práticas geradoras de infelicidade. Parecia que era um mega tema, que nós íamos, encontrar, buscando as causas espirituais, explicações transcendentes. E a pedra de tropeço, a grande dificuldade está em quando nós dizemos para nós mesmos: não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não era assim que eu queria que fosse. Não era essa pessoa que eu desejava. Não era essa situação com que eu sonhava. Então nós vamos nesse movimento negativo da alma, nós vamos, como dissemos, criando essas barreiras energéticas, e o auge do bloqueio da energia no nosso corpo espiritual nos leva muitas vezes às ideias de autoaniquilamento, nos levando a desejar e muitas vezes realizar atos suicidas, que, atenção, traduzem em grau superlativo o auge da onipotência do espírito, que, se acreditando maior que Deus, acredita que se possa destruir. Então nós vemos a seriedade desse problema. E sem tentar, e Joana de Ângeles nos fala, já que eu abri o quadro, sobre a questão, a possibilidade da obsessão, nós vamos voltar só para dizer, em 2 minutinhos finais a vocês, que a Joana de Ângeles nos fala, e às vezes a gente na casa espírita fala sobre isso. Puxa, mas não é um problema obsessivo? Muitas vezes há a presença da obsessão, mas de uma obsessão que aponta a sintonia entre estados de alma do encarnado com o desencarnado. Não haveria o link para a situação obsessiva se não houvesse um estado de desamor favorável, a presença daquela entidade, daquela influência que vai potencializar esse desamor que já existe em nós. E ela nos chama a atenção dizendo: depressão e obsessão são 2 faces de uma mesma doença de caráter espiritual. E aí nós vamos concluir com o negativo para podermos transformar para o positivo daquilo que eu gostaria que nós todos, para mim uma bênção de Deus, o estudo, nós percebêssemos, concluindo com nossa Joana, com Jesus e Kardec, é o distanciamento da criatura da sua essência divina, pelo culto à matéria, que produz as graves consequências da depressão, porque nós vivemos esquecidos da nossa condição de espíritos imortais. Minha querida amiga Lair, como eu fiquei feliz em ver a sua gravação, exatamente no momento em que ontem eu anotei no caderninho. Você vê que os recursos são diferentes. Limitações da cultura, foi falado também na nossa conferência. A que nós precisamos nos submeter, estamos no lugar certo. Eu anotei no caderninho. Quando o Haroldo falou
sobre a necessidade de vivermos como espíritos imortais. Nós sabemos, nós achamos lindo, repetindo palavras dele, falar da imortalidade, falar das vidas sucessivas, falar do futuro que nos aguarda, e vivemos o nosso dia a dia como esse fosse o último dia da nossa existência, num processo terrível, preocupante de inversão de valores, culto ao sensualismo, ao hedonismo, ao materialismo, em detrimento das questões espirituais da vida, favorecendo enormemente não apenas a depressão, mas todas as doenças de natureza espiritual, que é a essência de nós mesmos. Diz Joana, a depressão é uma doença espiritual que vitima mesmo os espiritualistas, que vivem distraídos dos valores essenciais, dos valores profundos do espírito imortal. Vive a vida com alegria, sem melancolia, às vezes perigosa melancolia, sem grande aflição. As tristezas, meus amores, são parte da nossa vida, é mais do que justo que em determinadas circunstâncias nós experimentemos a tristeza, mas que a nossa tristeza justa não esteja aliada à inconformação do espírito. Há uma passagem no livro Fonte Viva, me ocorre agora, de que gosto particularmente. Se não me engano, é na capítulo 171, mas não tenho certeza, em que Emmanuel diz, no Fonte Viva, que nós já vivemos períodos de liberdade. Agora vivemos, na vida, nesse momento na Terra, momentos de uma vida de constrangimentos. Não mais de liberdade, de constrangimentos, porque a vida nos diz, até aqui pode, além daqui, Maria Montessori, você perdeu o direito. Perdemos o direito a muita coisa. E embora o livre-arbítrio nos seja dado, a profunda amorosidade de Deus nosso Pai, quando nos percebe no mau uso dessa possibilidade divina, coloca limites, e estamos todos espíritos reencarnados na Terra, aprendamos, aceitemos com humildade, com mansietude essa realidade. Somos todos esses espíritos rebeldes e viciosos, que estamos aqui no hospital, na escola da Terra, para aprendermos, nos curarmos de nossas doenças espirituais, muitas trazidas, daí a dificuldade de combatê-las, pelos processos viciosos em inúmeras encarnações. E estamos aqui para aprender. E nesse sentido, a Casa Espírita, a doutrina, o Evangelho é o nosso roteiro de luz. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia real. Aquele que nos disse na hora das aflições, das contrariedades, dos aborrecimentos, que por conta de nossa fragilidade ainda nos derrubam, que nós façamos silêncio. Que nós esvaziemos a nossa mente das preocupações da nossa vida, para que a voz do Mestre Jesus possa soar aos nossos ouvidos e nós possamos ouvir o seu divino convite a nos dizer: vinde a mim todos vós que vos achais aturdidos, cansados, perplexos, desorientados. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, fazei-vos humildes e mansos, como eu o sou. Que a gente possa olhar a vida com alegria, sem grande aflição. E diante dos momentos em que nos sentirmos justamente impedidos
de viver os nossos sonhos mais justos, sonhos mais sonhados, sem medo da redundância, que a gente possa efetivamente, na condição de espíritos imortais que somos, sermos capazes de projetar para o futuro os nossos olhos, entendendo que hoje estamos semeando novas atitudes que no futuro haveremos de colher em flores perfumadas de alegria, felicidade e o principal e maior de tudo, muita e muita paz. É o que eu desejo a vocês. São 9 horas. Vou seguir. Muito obrigada.